Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer o resumo da parte 2 do capítulo 2 do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. A parte 1 vai estar aqui em cima ou no final do vídeo no card. E, bom, essa é um dos vídeos mais importantes do livro, porque ele detalha o motivo que o socialismo falhou, a falta do regime de preços e principalmente porque, ao invés de um mar de rosa, ele é um regime destruidor, né, e, bom, ordena toda a sua vida, mata todos os teus sonhos e é impraticável. Então, antes de mais nada, deixa seu like, comenta aí no canal, comenta quais vídeos vocês querem, né, quais temas vocês querem e inscreva-se também. Então, eu começo o capítulo 2, O Socialismo, do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises, como homenagem ao humorista chamado Léo Lins. E, poxa, meus sentimentos, Léo Lins, eu desejo a você toda a liberdade, muito sucesso e muita prosperidade, independente ou não de eu gostar das suas piadas, né? Tem algumas que eu acho sem graça, tem algumas que não. Eu defendo totalmente o direito de você fazer qualquer piada. Inclusive, no capítulo 1 a gente falou sobre o capitalismo. E antes do capitalismo, as pessoas elas tinham todo o seu futuro predestinado, como elas iriam nascer e como elas iriam morrer. Uma vez nobre, teu filho será da nobreza, né, e você morrerá como nobre. Né? Você andava na rua e você diferenciava quem era nobre daqueles que não. Né? Então, graças ao capitalismo, hoje a gente anda na rua, poxa, Brasil é um país quebrado, então talvez no Brasil ainda você consiga julgar um pouco a aparência das pessoas, mas se você andar na Europa, você vai ver uma pessoa com uma bolsa da Louis Vuitton de tantos mil euros circulando no metrô. Você não sabe se aquela bolsa é original ou é falsificada, de qual classe social aquele indivíduo pertence. Então, é graças ao capitalismo que a população mundial cresceu mais de 10 vezes, é graças ao capitalismo que a gente tem dificuldade em distinguir a classe social da pessoa, né, que você pode escolher a sua carreira e que você está vivo porque, graças ao capitalismo, a população cresceu mais de 10 vezes. Se não fosse esse regime e você não fosse um nobre, muito provavelmente não estaria aqui. Ainda assim, sendo nobre, talvez poderia ser morto por alguma doença, né, por mortalidade infantil, ou teria uma expectativa de vida inferior, né. O pobre de hoje tem uma expectativa de vida superior ao nobre de tempos atrás. E por que eu recapitulei o capítulo 1 e por que eu comecei o vídeo em homenagem ao Léo Lins? Bom, Mises fala no livro que é graças ao capitalismo que a gente tem liberdade. A liberdade de escolha, de ser quem nós somos, né? A liberdade de errar. Então, por mais que o indivíduo ele nasça pobre, ele tem a chance via capitalismo de ascender socialmente, né? Enquanto jamais um rei iria morrer como um plebeu há anos atrás. E ele define que essa liberdade, não só a liberdade de mercado, mas a liberdade de fala, a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, ela tem que ser ilimitada. E, bom, em alguns aspectos, o Brasil é pior do que os reis há anos atrás. Porque o bobo da corte ele tinha direito de criticar o rei. E a partir do momento que a gente define qual piada tem graça ou qual piada não tem graça, a gente está se aproximando do regime ditatorial, como funciona o socialismo. Então, poxa, meus sentimentos ao Léo Lins. Aqui, os bobos da corte, porque ele é um humorista, ele é um comediante, eles não têm direito de criticar quem quer que seja num palco fazendo piada para a plateia dele. Que tal a gente prender a Nazaré da novela por todas as atitudes dela? Ou toda vez que alguém comete um crime, um assassinato, tráfico de drogas, qualquer coisa, na telinha, seja no filme da Globo ou numa novela, por que a gente não prende essa pessoa também?
mas vocês querem prender o comediante que não faz parte do establishment. Então, até na própria rotina industrial que Marx, no delírio dele, ele fala, é basicamente um processo de militarização. No regime socialista você não tem escolha para ser um pedreiro, para ser um médico, para ser um empresário. Aquilo é definido. E o regime funciona de maneira ditatorial, de maneira militar. E é por isso que a gente vê tanta censura na China, é por isso que a gente viu tanta pobreza na União Soviética e tanta falta de liberdade, porque no final do dia não tem como diferenciar a liberdade econômica da liberdade de expressão. Se a gente foge para um regime onde não há liberdade econômica, também não vai haver liberdade de expressão. E é aí onde alguns governos diferem-se para pior da monarquia antigamente. Porque lá o povo da corte podia fazer piada. Então no capítulo 1 nós vimos que o rei ele não tem chefe. Uma vez rei, ele sempre será rei. Marx e outros doentes, como, sei lá, Bismarck, eles defendiam que o capitalista ele era o rei da ferrovia. Se você não atende o seu cliente, você é demitido. Então, poxa, que rei é esse que recebe ordens? Quando a gente vai para o contrário, entra no socialismo, de fato, o que nós vimos? Que pessoas contrárias ao regime na União Soviética eram enviadas para a Sibéria, para sofrer em campos de concentração e fazer parte do trabalho escravo. E engraçado que o Marx criticava os trabalhos fabris na Inglaterra. Ao menos você tinha direito de ir para casa dormir e ver a tua família. Bom, no capitalismo, o consumidor ele pode errar, ele deve errar. Não que ele deva errar, mas ele tem que ter o direito de escolha para poder errar ou acertar, assim como o empresário. Então, bom, no capítulo 1 nós vimos que o empresário, Marx trata como o rei das ferrovias. Ele não é rei de porra nenhuma, porque se ele não atender o seu cliente, ele estará demitido. Em contrapartida, o nobre, uma vez nobre, sempre será nobre. O rei, ele sempre será rei. Então, o modelo capitalista, ele difere completamente de um sistema monarca. Ele permite não só a ascensão social, como a liberdade de escolha. Quando a gente olha para governos opostos, por exemplo, a União Soviética, se você difere do regime, você era enviado em campos de concentração para a Sibéria. Olha, Marx falava que era triste o trabalhador, o proletário nas fábricas da Inglaterra. Legal mesmo é você criticar o governo na União Soviética e ir para um campo de concentração. Pô, é muito fácil refutar Marx. Ele não acertou em nada, a não ser no acúmulo de capital, e o próprio Mises fala isso. Outra coisa, você anda na rua, o Brasil é pobre, mas andando na rua na Europa, nos Estados Unidos, você não consegue diferir qual classe social aquela pessoa pertence. Na União Soviética era muito fácil. Líderes andavam bem vestidos, fumavam ótimos charutos, tinham acesso aos melhores produtos, uísque e por aí vai. Agora o resto era um exército de robô. Todo mundo usava a mesma roupinha. Na China, se você critica, primeiro que já é difícil criticar, pois tem a censura. Segundo, que se você critica, se você conseguir, do nada você some. Ah, Luan, você está falando mentira. Bom, dá um Google aí e procura o que aconteceu com o fundador do Alibaba. Ele começou a diferir do governo e do nada ele sumiu por um tempo. Na Rússia, e aí eu não estou falando União Soviética, eu estou falando na Rússia de hoje, se você é um oligarca que pertence ao regime e é muito rico frente aos outros russos, porque você está com o governo, a gente vai até ver isso um pouco melhor no capítulo 3, intervenção, mas se você decide criticar, do nada você pulou da sacada porque estava triste, terminou com a esposa, ou é mandado para cadeia, e na cadeia se enforcou. Deve ser muito triste, né, a vida do russo, porque todo mundo comete suicídio quando passa a divergir com o regime. Que coincidência.
A pessoa ela pode se enfiar no álcool, ela pode fazer milhares de escolhas ruins quando a vida dela tá ruim. Uma delas é retirar a própria existência. Mas é engraçado que na Rússia é 100% das vezes. Isso nos dias atuais. Vi de exemplo, o último que eu sei que foi de base é o Prigozhin. No capitalismo não. Você pode errar e o consumidor ele é soberano. Um regime socialista ele vai querer coordenar toda a produção de bens. Aquilo que pode ser imprensa, aquilo que pode ser notícia, aquilo que deve ser a arte. Então, no colégio a gente aprende diversas mentiras. Uma delas é que de um lado está a União Soviética, socialista. Do outro está o regime nazista. E esse regime aqui se opõe a esse. Mas quando a gente vai olhar as características, eles são praticamente idênticos. Inclusive, alguém incapaz de fazer uma arte melhor com cartão postal, do nada virou Führer e começou a definir aquilo que era arte. Prazer, esse é o cara do bigodinho que foi reprovado na Academia de Artes, na Prússia. Ele era nobre, de sangue, era o que ele defendia, o extermínio do povo judeu. O engraçado é que esse cara também não era alemão. Uma coisa que a escola esconde é que a União Soviética ela era muito gananciosa. Assim como o regime na... Então, pela ganância, o bigodinho traiu a galerinha lá russa, da União Soviética. E foi aí que eles passaram a serem, que eles passaram a ser inimigos na guerra. Antes disso, eles tinham um acordo de gaveta. Isso, teu professor de história não conta. Ou seja, qualquer semelhança com esse regime maluco, com a União Soviética, não é mera coincidência. No Brasil, eu fiz um vídeo zoando de ressaca, lendo notícias verdadeiras que parecem ser falsas, notícias falsas e memes. Porque, segundo a Globo, é isso que vai fazer o dólar subir. Então, vamos reagir aos memes e às fake news para tentar entender o comportamento do dólar. Estou seguindo a lógica deles. E é completamente difícil, cara, você saber a notícia verdadeira da notícia que é falsa. Porque o governo ele controla as mídias. Porque é ele que manda o Pix para a Globo. O Pix caiu na semana passada. Se você dá uma olhada nas últimas matérias da Globo, da Folha de São Paulo e Valor, por aí vai, do Grupo Globo, é fácil perceber que tem um direcionamento. É simples, o Pix caiu. E essa é a segunda vez na história que a Globo apoia uma ditadura. Parabéns, Globo. E se o bigodinho não tinha nenhum conhecimento de arte e passou a definir o que era arte, e eles passam a mandar na cultura também, ele trouxe as Olimpíadas para a Alemanha, tem toda essa demonstração de poder, a China faz isso o tempo inteiro, o Putin faz isso o tempo inteiro, não é mera coincidência. O bigodinho trouxe as Olimpíadas para a Alemanha e começou a definir o que é arte. E a gente tem que ter o direito de errar. Quer ver um artista que errou? Van Gogh. Ele morreu pobre, o seu único quadro que ele conseguiu vender foi seu primo que comprou e ele sempre foi sustentado pelo seu irmão. Então, se o bigodinho ou os russos tentar definir aquilo que é cultura, eles vão olhar para uma arte como Van Gogh e não vão valorizar. E o Van Gogh insistiu nisso até o final da sua vida, onde ele se apagou com 37 anos de idade, por frustração. Sua arte foi reconhecida só e somente anos depois. E hoje um quadro do Van Gogh mais barato não sai menos de 200 mil reais. Então é isso, quem tenta definir a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a sua profissão, é esse regime maníaco que o Marx tanto falava bem. Porque, mais uma vez, é um preguiçoso. Ou interesseiro, né? No caso de Bismarck, eu expliquei ali no capítulo 1. Então, bom, é graças ao capitalismo que um camelô passa a ser dono de uma das maiores emissoras do Brasil. Há de exemplo o Silvio Santos. É graças ao capitalismo,
beleza, não passou fome, estava longe de ser um pobre, mas também não tinha tanta riqueza, bilhões de dólares, que hoje a gente tem o Elon Musk, que hoje a gente tem uma internet mais livre via Starlink, que hoje a gente tem acesso à informação. Eu só acompanho as coisas via Twitter porque todo o resto é muito controlado. Você não consegue saber e ter acesso à verdade. Obrigado, Elon Musk. É graças ao capitalismo que ele era um maluco que fundou uma fintech chamada PayPal, se eu não me engano, realizou ali vendendo por 100 milhões de dólares e gastou todo o dinheiro para fazer o lançamento, se eu não me engano, de 4 foguetes. Eu sei que acabou o dinheiro. Ele tentou uma, não deu. Tentou outra, não deu. E assim ele foi, até o último lançamento. Se ele erra, ele teria virado um pobre. E quem perdeu o dinheiro? Ele. Agora, o governo, ele que quer produzir para as massas. Há de exemplo, as roupinhas iguais da União Soviética. Enfim, entre tantos outros. A gente também tem um exemplo muito bom que é a lei seca nos Estados Unidos, onde proibiram, né, as pessoas de beber. O que acontece? O Estado falhou, aumentou o imposto, porque tinha que financiar agora a guerra contra o traficante de bebida. Eles continuaram falhando mesmo assim, porque os traficantes eram mais eficientes, eles tunavam um carro e colocavam um correr contra o outro, o motorista do Al Capone com o carro do Al Capone versus o do outro criminoso que vendia bebida alcoólica. Assim nasceu a NASCAR. A qualidade da bebida caiu, o preço subiu e as pessoas não pararam de consumir. Pela qualidade ter caído, não só aumentou o imposto porque eu financio a guerra, matando o que poderia ser empresário e matando policiais, porque tem esse confronto, como também eu aumento o imposto porque agora eu tenho mais gastos com saúde porque a qualidade da bebida diminuiu. E é isso, o sistema socialista ele mata com regime de preços. E sem regime de preços, é só o Estado tentando fazer a loucura que ele queira. É só o bigodinho definindo aquilo que é arte. Alguém que é incapaz de entender a arte. É só a Rússia produzindo aviões e tanques de guerra para invadir um outro país. E no regime capitalista você tem o preço, e o preço ele define. E aí indivíduos como Elon Musk saem quase do zero para se tornar multimilionário e gasta todos os seus milhões para lançar foguete. Se ele erra, quem quebra é ele. Mas ele acertou. Isso tem valor. Então, porque tem valor, hoje você tem a Starlink. Hoje a gente fala de exploração espacial. E tantas outras coisas. Eu vou abordar melhor esse sistema guiado por preços nos próximos capítulos e é basicamente o motivo pelo qual o socialismo nunca vai funcionar. Além de ser um regime desumano, além de ser um regime sem liberdade, além de ser um regime ditatorial, onde tudo vai funcionar via militarização, o próprio Marx fala isso no seu sistema de produção ideal, Fabril, que era basicamente militar, você não escolhe a tua profissão. Além de tudo isso, esse sistema ainda vai falhar porque ele não tem o regime de preços. Bom, por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e comentar aí quais serão os próximos temas, aquilo que você quer saber, ou simplesmente que Marx é um louco.